Olá, amores, tudo bem? Como estão? Como estão as famílias? Eu estou bem, graças a Deus, e minha família também. Vamos abrir o nosso portal. Hoje eu trouxe uma história linda, olha essa aqui. O Pó do Crescimento, de Ilan Breman, ilustrações de Marta Moreno, da editora Moderna. Vocês vão gostar, porque eu gostei também. Vê o que o autor diz: ouvir histórias é tão necessário ao homem como respirar e amar. Verdade. Esta é a história de um menino de 8 anos chamado André. Ele morava numa casa muito pobre que só tinha uma sala, um banheiro e uma cozinha. André vivia com a mãe. O pai já havia morrido fazia muitos anos. Um dia, a mãe de André acordou ardendo em febre. O menino ficou meio sem saber o que fazer. Mãe, quer que eu chame um médico? Ele perguntou. De jeito nenhum, meu filho. Como é que nós vamos fazer para pagar um médico? Então eu vou comprar uns remédios. Com que dinheiro, filho? Mãe, o que eu faço então? Filho, você é um menino muito inteligente. Vá até a cidade e tente pedir ajuda a alguém. André ficou com muito medo, pois nunca tinha ido até a cidade. Mas era o único jeito. Sua mãe estava muito doente e ele precisava ajudá-la. Pôs umas roupas na mochila e, com os olhos cheios de lágrimas, foi se despedir da mãe. Já quase chegando à cidade, André avistou um bando de crianças que pareciam jogar futebol. Chegando mais perto, ele viu que aquilo que os meninos estavam chutando não era uma bola, era uma tartaruga. André, que adorava os animais e toda a natureza, ficou louco da vida. Era muita crueldade. Ele precisava fazer alguma coisa. Sem deixar ninguém perceber, o menino foi se aproximando devagarinho, bem devagarinho. E zap! Pegou a tartaruga e saiu correndo. A criançada foi atrás dele, mas André corria muito e conseguiu escapar. Quando se viu fora de perigo, o menino parou ofegante e se encostou numa árvore para descansar. Depois de recuperar o fôlego, olhou para a tartaruga e notou que ela estava totalmente encolhida dentro do casco. Tentou reanimá-la com as batidinhas leves. Toque, 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 mas nem sinal de tartaruga. Ali perto corria um riacho. André levou a tartaruga até lá e com as mãos jogou um pouquinho de água por cima dela. Nada. A tartaruga continuava encolhida sem dar sinal de vida. Vai ver que ela levou tanto chute que acabou morrendo. Ele pensou, fui enterrar a coitadinha. André cavou um buraco na terra e já ia colocar a tartaruga lá dentro quando ela esticou as perninhas para fora do casco. O menino ficou tão assustado que a jogou para cima. A tartaruga caiu com toda a força no chão e voltou a se encolher. Como eu sou burro, André pensou. Ela estava viva, acho que agora que eu matei mesmo a coitadinha. Mas o sentimento de culpa dele não durou muito tempo. Logo a tartaruga foi se esticando de novo para fora do casco, bem devagarinho. André começou a pular de alegria, segurando o bichinho na mão. Ela está viva, ele gritava. Então, uma vozinha disse, obrigada, você me salvou. Mas André nem ouviu, pois ele continuava pulando e gritando, fazendo a maior barulheira. A voz repetiu um monte de vezes a mesma coisa. Finalmente o menino sossegou, então ele ouviu. Obrigada, você me salvou. Quem disse isso? Ele perguntou. Fui eu, menino. Eu quem? Eu, olhe para baixo. André baixou os olhos e não quis acreditar. A tartaruga estava falando. Levou tamanho susto que quase jogou o bichinho para cima de novo. Mas dessa vez ele se controlou a tempo. Pôs a tartaruga no chão, deu um passinho para trás e perguntou. Desde quando tartaruga fala? Eu não sou uma tartaruga comum. Como assim? Sou a tartaruga encantada da bruxa do lodo. Bruxa do lodo? Isso mesmo. Eu não aguentava mais viver com ela.
quê? Porque a bruxa do lodo fazia muita maldade. Ela me obrigava a enfeitiçar as crianças das redondezas que me seguiam até o castelo da malvada. Lá dentro ela agarrava a criança com suas unhas imensas e sujas e lhe enfiava a goela abaixo uma poção mágica. E aí? Perguntou André, curioso e assustado ao mesmo tempo. A poção começava a fazer efeito e muito lentamente a criança ia se transformando em um animal. Mas que tipo de animal? Perguntou André, até que já não conseguia disfarçar seu espanto. Animal do ar, da terra e do mar. Era pomba, coruja, camelo, orangotango, hiena, polvo, golfinho, tubarão. Animais dos mais variados, menino. A maldade era tanta que havia poções que transformavam as crianças em minhocas, baratas, besouros, cobras. E o que ela fazia com os animais depois? Perguntou André, gaguejando de medo. Prendia todos no seu zoológico particular que ficava atrás do castelo. Havia uma piscina enorme com os animais aquáticos. Acredite se quiser, menino, mas havia até uma baleia nadando ali. Coitada da Tetê. Tetê? É, a Esther. Era uma menina de caixinhos dourados, bochechas rosadas e gordinha que só vendo. Assim que a bruxa do lodo a viu, eu já sabia o que estava para acontecer. A menina seria a baleia de estimação que tanto a malvada queria. Tartaruga, tenho que ir embora. Minha mãe precisa de mim. Termine logo a sua história. A maldade daquela bruxa era tanta que resolvi fugir. Mas aqueles meninos me pegaram no meio do caminho e começaram a me chutar de um lado para o outro. Então você me salvou. E agora estou aqui, vivinha. Em agradecimento, vou lhe dar um pó mágico. Pó mágico? Isso mesmo. Põe a mão dentro do meu casco, não tenha medo. Dentro do casco, cadê? Disse André com cara de nojo. A tartaruga insistiu tanto que ele respirou fundo e enfiou a mão no casco dela. Lá dentro, bem no fundo, sentiu uma coisa que parecia areia. Pegou um punhado e puxou a mão, que veio cheia de um pó dourado. Pronto, agora vá tirando mais pó e guardando na mochila, disse a tartaruga. André tirou a roupa de dentro da mochila, levantou a tartaruga, virou-a de ponta cabeça e começou a chacoalhar. Depois de despejar todo o pó, ele a colocou de novo no chão. A coitadinha estava mais tonta que um peão. Agora me diga, para que serve esse pó? Perguntou André. Esse é o pó do crescimento universal. Se você jogar um pouquinho em cima de algum objeto e depois enterrá-lo, em alguns segundos vai nascer uma linda árvore no lugar, carregada de frutos do mesmo tipo do objeto enterrado. A tartaruga agradeceu mais uma vez, se despediu e foi indo embora devagarinho, até desaparecer no meio do mato. André ficou um tempo parado, segurando a mochila abarrotada de pó dourado e pensando, será que isso funciona mesmo? Então ele tomou uma decisão, não iria mais até a cidade. Precisava contar logo aquela história maluca à sua mãe. E lá se foi o André correndo de volta para casa. Quase chegando em casa, o menino viu jogado no chão um par de sapatos velhos. Tirou um pouco do pó dourado da mochila, jogou nos sapatos e os enterrou. Depois de alguns segundos, uma árvore linda e frondosa cresceu ali mesmo, no lugar onde ele tinha enterrado o par de sapatos. E o que a tartaruga tinha dito aconteceu. A árvore se encheu de frutos, e os frutos eram os mais variados tipos de sapato: alpargatas, galochas, tênis, chinelos, botas, sandálias, sapatos de sola fina, sapatos de sola grossa. Deslumbrado, André se aproximou da árvore e se pôs a balançar seu tronco. Uma chuva de sapatos caiu no chão. O menino recolheu todos os frutos e sapatos que pôde carregar e foi correndo vendê-los para um sapateiro que morava perto da casa dele. Agora André já podia buscar o médico e comprar os remédios para sua mãe.
Quando viu o filho chegar em casa com o médico, a mãe de André ficou muito feliz e logo quis saber onde ele tinha arrumado o dinheiro. Só que ela não acreditou muito naquela história sem pé nem cabeça. Adultos, e principalmente mães, nunca acreditam nesse tipo de história, não é? Eu acredito. E volta e meia, ela insistia. Filho, deixe de inventar. De onde saiu esse dinheiro todo? Depois que a mãe tomou os remédios receitados pelo médico e começou a melhorar, André resolveu provar que sua história era verdadeira. Pegou uma escova de cabelo da mãe, jogou um pouco de pó dourado nela e foi enterrá-la no quintal. Dali a pouco, a mãe do André olhou pela janela e deu um grito de susto. Bem ali nos fundos da casa dela, tinha acabado de crescer uma árvore carregada de escovas e pentes. Então era verdade. Aquela história toda não era invenção do André. A partir daquele dia, no quintal daquela casa passaram a crescer árvores de tudo que se pode imaginar. Árvores de arroz, feijão, lasanha, pão, carne. Nunca mais André e a mãe deles passaram fome. E não foi só isso. Também cresceram árvores de camiseta, de calça, de saia, de cueca, de calcinha, de short, de meia. Nunca mais eles precisaram comprar roupas. Como não podia deixar de ser, um belo dia, André fez nascer uma árvore de brinquedos. E quando a mãe não estava por perto, sabe o que ele aprontava? Fazia crescer árvores de bala, de chocolate e de sorvete. Você se lembra da casa de doces da história de João e Maria? Pois ela era fichinha perto das árvores de doces do André. Acontece que com tudo isso a casinha deles continuava pequena e pobre. André precisava dar um jeito naquilo. Porém, nenhuma ideia lhe vinha à cabeça. Depois de 3 dias matutando, ele viu uma turma de crianças passando na frente de sua casa. Eureka! André chamou a criançada, contou a história do pó mágico e propôs um jogo. Ganhe um saco de doces quem conseguir inventar o melhor jeito de usar o pó para arranjar uma casa nova. A criançada se entusiasmou. Eu sei, disse o gordinho, louco de vontade de enfiar o saco de doces inteirinho pela goela. É só vender todos os objetos e alimentos que as árvores derem. Nada disso, bola de manteiga. É preciso enterrar a casa inteira de uma vez, disse outro menino com cara de malandro sabido. Mas aí eu precisaria de um trator para cavar o buraco, disse André. Você enterra um trator e faz nascer uma árvore de tratores, disse o sabichão. Seu burro, como é que ele vai fazer para enterrar o trator? Disse o bola de manteiga. Havia 2 meninos menores que ainda não tinham falado nada, então o maiorzinho arriscou. É só enterrar tijolos. Mas e para construir a casa? Eu queria uma pronta, disse André, já meio desanimado da ideia de conseguir uma casa nova. De repente, o menorzinho de todos soltou. Ora, então o jeito é enterrar dinheiro. O espanto foi geral, era óbvio. Como é que ninguém tinha pensado nisso antes? O saco de doces foi direto para a mão do menino menor e mais esperto da turma. Terminado o jogo, André se despediu das crianças. Entrou em casa, pegou uma nota de dinheiro, jogou um pouco do pó em cima dela e pronto. O resto você já sabe. O menino enterrou a nota e depois de alguns segundos lá estava uma bela árvore milionária. Aí foi só balançar os galhos dela e juntar o dinheiro dentro de uma sacola enorme. André e a mãe compraram uma casa ótima e muito bonita, bem pertinho do bairro em que você mora, meu caro leitor. Aqui pertinho da gente. A primeira coisa que o André fez na casa foi instalar um cofre para guardar o que tinha sobrado do pó dourado e do dinheiro. E lá, mãe e filho viveram felizes para... Não, a história não acabou. Vamos ver o que aconteceu. Fazia umas 3 semanas que eles estavam morando na casa nova, quando certa manhã a campainha tocou. Blim, blom, blim, blom. André foi abrir a porta e levou o maior susto da vida. Quem será que era? Deu de cara com a mulher.
com mais de 2,20 m, a altura daqueles jogadores de basquete imenso, sabe qual é? O rosto dela era assustador. De seu nariz escorria uma meleca, cor de mostarda, que fedia mais que o chulé do André. E olha que o chulé dele era a dose de leão. De suas orelhas escorria uma cera líquida amarelada, como se fizesse um século que aquelas orelhas não viam um cotonete. O cabelo dela era cheio de caspa e seus olhos soltavam chispas de fogo. E a boca, então, era inacreditável. Parecia uma mistura de boca de sapo com boca de gorila. André não teve dúvida. Era a bruxa do lodo. O menino tremia tanto que quase fez xixi nas calças. Ainda mais quando a bruxa começou a falar. Acho que vou transformar você em pinguim e mandá-lo para o Polo Sul. Ela ameaçou. André respirou fundo e parou de tremer. Já sabia o que ia fazer. Bruxa do lodo, sei o que você quer. Pode entrar na minha casa e levar todo o pó de volta. Ele disse, já entrando na casa com a bruxa grudada em seu calcanhar. André chegou à frente do cofre, girou a roleta com o segredo, virou a chave e a porta se abriu. A bruxa do lodo salivou ao ver o que estava lá dentro. O pó dourado e muito, muito, muito dinheiro. Sem titubear, ela entrou no cofre, tirou uma sacolinha e começou a enchê-lo com o pó dourado e o dinheiro. De boba, aquela bruxa não tinha nada. André esperou a bruxa terminar a pilhagem. Quando ela estava prestes a sair do cofre, ele deu um pulo, trancou a porta, girou a roleta, tirou a chave, correu até o banheiro e pluf, a chave foi embora pela privada. A bruxa do lodo começou a gritar e nunca mais parou. Socorro, socorro, menino malvado! No início, André e a mãe sentiam medo daquela gritaria, mas com o passar dos dias e das semanas, eles foram se acostumando. E hoje, nem ouvem mais nada. Porém, se vocês, andando pelo seu bairro, passar perto da casa do André e ouvir alguém gritando, socorro, socorro, menino malvado, não tenham medo. Acho difícil a bruxa do lodo conseguir sair de dentro do cofre. Tomara que eu esteja certo. E tiririm, tiririm, a história chegou ao fim. Não é linda essa história? Eu amei. Um beijo grande de tia Margot. Vamos fechar o nosso portal. Tchauzinho.